Olá, boa tarde. Hoje eu vou complementar para vocês um assunto que foi conversado há uns vídeos anteriores, que foi sobre poda neuronal. Bom, esse assunto deu o que falar e foi bacana porque eu recebi o retorno de uma das pessoas que assistiu o vídeo me pedindo para falar sobre janela de oportunidades. Então vamos lá. Janela de oportunidade, na verdade, é um tema e é um termo que ele vem complementar aquele assunto sobre poda neuronal. Por quê? Vamos começar da onde saiu isso tudo. Você deve ter percebido que existem pessoas que têm múltiplas habilidades. Então aquele cara que ele é muito bom em tocar instrumento, ele é muito bom em ter uma habilidade manual, ele é muito bom com cálculo matemático, faz cálculo mental, tem um raciocínio lógico bacana, né? E você fica pensando, gente, por que essa pessoa é tão especial? E eu tento e eu não consigo. Para mim aquilo é tão difícil, eu levo horas para terminar, porque o cara faz assim, não é? Bom, o que acontece? Você já sabe, por causa daquele vídeo sobre poda, que o nosso cérebro, ele nasce com um número de neurônios e que esses neurônios eles não se multiplicam, muito pelo contrário. O que acontece ao longo dos anos? A gente vai sofrendo podas e dentro dessas podas, num certo espaço de tempo, a gente perde neurônios que não estão sendo, áreas cerebrais que não estão sendo utilizadas. Para quê? Para poder potencializar aquelas que são mais estimuladas. Bom, vamos lá. Onde é que entra a história da janela de oportunidade? Já se sabe atualmente que existem períodos críticos de aprendizagem. Esses períodos eles vão bater junto com esse tempo que nós temos de poda neuronal. Então, se num determinado período, que é ótimo de aprendizagem, que o teu cérebro está pronto para absorver aquele estímulo, tá? Você tem acesso a ele, então ele vai ser como se fosse super adquirido. O cérebro ele vai funcionar como uma esponja ali e ele vai dar conta de super aproveitar aquele estímulo que foi ofertado. Bom, mas por que isso acontece? Você não falou antes que o cérebro da gente ele é meio que igual, ninguém nasce com um cérebro tão diferente do outro. Pois é, mas a gente está falando sobre isso quando a gente pensa numa estrutura macroscópica. Se você pega 10 cérebros, óbvio, de pessoas diferentes, e você vai comparar em termos de estrutura, né, de funcionamento, de sinapses, que são aquelas conexões que o cérebro dá conta de fazer, você vai ver que você vai ter 10 super diferentes. Por quê? São 10 pessoas que tiveram experiências de vida diferentes, que foram expostas a estímulos diferentes, tá? Então, existe um pesquisador, ele é um psicólogo de Vancouver, que ele faz uma comparação, é o Richard Tiss. Vocês podem procurar saber um pouquinho mais sobre o trabalho dele na internet, bem bacana para quem gosta do assunto, né? E ele faz uma comparação do cérebro, né? Como se fosse assim um trem. Então você imagina que é um trem começando a partir e ele está com as janelas todas fechadas. E essa é aquela criancinha que está lá dentro do útero materno. Essa criança nasce, o trem começa a partir. Essas janelas ao longo da caminhar começam a ser abertas. Essa criança, ao longo do desenvolvimento, começa a experimentar sensações, emoções, ter contato, ter experiências de troca, né? E aí, olha só, enquanto o vento está entrando e paisagens são observadas por essa janela desse trem, essa criança que está se abrindo para o mundo, que está vivendo experiências diferentes, ela está tendo um contato diferente também de crianças que talvez tenham sido privadas desses momentos, de janelas que não tenham sido abertas ou bem utilizadas em certos momentos. Entende? Cada passo que o trem dá, cada estação que ele percorre é um momento diferente, é uma janela diferente, porque o que eu olho lá fora é totalmente diferente. Então, da mesma forma, a pessoa vai ter experiências de relações com o mundo que são únicas. Eu posso ter 2 filhos, esses 2 filhos terem contatos iguais de pessoas, de trocas e tudo mais, mas cada um vai aceitar, vai fazer a leitura daquele estímulo de uma forma, tá? Por isso as pessoas se desenvolvem diferentes, né? Mesmo que elas estejam dentro do mesmo contexto.
Claro que elas podem ser mais parecidas, como o caso familiar, né, o caso parental, mas mesmo assim ela vai guardar certas individualidades. Bom, o que é importante do vídeo ficar claro para vocês, além da poda neuronal, que são períodos em que a gente tem cortes de áreas que não estão sendo bem estimuladas para que outras possam se potencializar, a gente ainda tem esse termo que a gente chama de janela de oportunidade, que vão ser períodos críticos para o aprendizado, para desenvolvimento de habilidades, né, e que vai dar uma conformação de funcionamento cerebral diferente para cada indivíduo. Tá? Daí você pensa, então na primeira infância eu vou encher meu filho de tudo quanto é estímulo que eu possa oferecer para ele. Vai fazer aula de música, aula de língua, vai ter aula, vai ter um esporte, vai ter um monte de coisa. Não é bem assim que funciona, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Não quero terminar o vídeo sem falar isso para você, porque eu sei que quem me ouve é muito pai que procura como melhorar, como potencializar essa criança que está se desenvolvendo. O que acontece? Quando eu sei que está exagerado para a criança, quando eu sei que ainda está dentro do que ele dá conta e está saudável e está ajudando, não é? Então, uma atividade ela não pode atrapalhar a outra. Essa criança ela tem que ter tempo também de ser estimulada pelo mundo que está à volta dela. O que é isso? Ter tempo para sentar no chão, ter tempo para brincar, ter tempo para ver o desenho que gosta, ter tempo para ter essa relação a ponto de dizer: esse é o meu desenho preferido, esse é o brinquedo que sai sempre junto comigo porque é o que eu brinco mais, é o que eu gosto mais, é o que eu interajo mais, é ali que eu conto história, é ali que eu represento o meu mundo, entendeu? Se eu boto essa criança fora de casa ou dentro de um ambiente escolar em que ela fica o dia inteiro saturada por atividade, nem sempre isso vai ter o efeito que eu estou esperando, que é estimular, aproveitar as janelas de oportunidade. Então a gente tem que ser muito equilibrado nesse momento. Tá? Então observar se uma atividade não está interferindo com outra, observar se essa minha rotina não está extremamente cansativa e estressando a minha criança, porque aí toda essa minha ideia foi por água abaixo, tá bom? Bom, a ideia aqui era dar uma planificação, uma pequena explicação para vocês de um outro termo que é muito bacana quando a gente fala de desenvolvimento infantil, de estimulação, tá? E sugerir essas novas ideias que vocês pais possam começar a refletir, pensar e pesquisar também sobre esse assunto. Quer saber mais? Gostou do tema? Coloca aí nos comentários e a gente pode conversar mais sobre isso. Obrigada!